Então, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o Guilherme Simões e o tema da apresentação de hoje é a gente mostrar um caso prático da análise de pontos de função sendo medida pelo método de medição chamado COSMIC. Então, a gente vai fazer uma breve apresentação de como funciona esse método. É um método de análise de pontos de função também, e aplicar esse método em um aplicativo do Google, que é a agenda de contatos, né? Todo mundo que usa o Gmail tem uma opção disponível, que são os contatos. Todo mundo que você interage, inicialmente era só o Gmail, hoje quem tem Android, então todo o contato que você coloca lá na sua agenda entra aí. Então ele gerencia todos os contatos do Google de maneira centralizada. E a gente vai olhar como funciona esse aplicativo e como a gente faz a medição de uma parte dele. É um aplicativo pequeno, mas analisar ele no todo, também a gente não vai ter tempo aqui nesse tempo da apresentação. Antes da gente seguir, deixa eu dar umas instruções para quem participa pela primeira vez do evento. A gente tem um evento de aproximadamente 1 hora de duração, onde a gente vai ter 45 minutos, mais ou menos, né, de apresentação, e eu reservo uma parte final para responder as perguntas. Mas você não precisa esperar o final para perguntar, você já pode ir escrevendo perguntas no chat, que a gente vai, se eu conseguir responder na hora, tudo bem, mas se não, não se preocupe que no final eu repasso o chat inteiro e vou respondendo as perguntas que foram feitas. E a sugestão é que todo mundo use uma conexão de banda larga. Usar a conexão do celular às vezes não fica legal, pode dar um corte ou interrupção aí na transmissão. Se a gente tiver, porventura, alguma dificuldade aí na transmissão também, eu fecho a câmera e a gente segue só no áudio. Eu vou falando e mostrando no áudio e nos slides, né, sem a webcam. Mas, por enquanto, está tranquilo. Para quem tem alguma certificação do PMI, Instituto de Gerenciamento de Projetos, você pode registrar esse evento como um PDU no programa de manutenção das certificações. E lembro que a gente vai estar gravando essa apresentação e a gente vai publicar essa apresentação, creio que a partir de amanhã, a gente vai publicar no nosso canal do YouTube. Então faço o convite aí para vocês assinarem o canal. Assim que o vídeo é publicado, o YouTube notifica todos os assinantes de forma automática. É uma facilidade. Mas a gente vai mandar um e-mail para todo mundo que se inscreveu também, avisando dessa publicação. E vamos publicar também os slides no nosso site. Então vocês vão ter os slides e a apresentação disponíveis, creio que já amanhã. Ok? Para quem ainda não conhece a Fato tem como missão, né, ajudar nossos clientes a estabelecer modelos de negócio em que eles tenham controle e visibilidade do desempenho para a gestão dos seus processos de software. A gente faz isso atuando basicamente com 3 disciplinas da engenharia de software: medição, estimativas e requisitos. E a gente atua tanto com serviços de consultoria, como também com serviços de treinamento. Aqui são exemplos de cursos que a gente tem na nossa grade de cursos. Cursos que a gente oferta tanto de forma presencial, em turmas abertas, ou turmas fechadas para empresas. E também alguns cursos a gente tem eles disponíveis na modalidade online, ou seja, de ensino à distância. O assunto que a gente vai falar hoje, ele é tema de 2 cursos da nossa grade, né? O curso Medição Estimativa de Software com o método COSMIC, que é o curso que a gente ensina o método, passando por todas as definições, regras, conceitos e exercitando com estudos de casos. E existe uma certificação, que é a certificação COSMIC, que a gente tem um curso preparatório para essa certificação. É uma certificação de nível fundamental, mais simples,
do que, por exemplo, a certificação de pontos de função do IFPUG, para quem conhece. E esse curso é um curso que a gente oferece na modalidade online, que tem aí um batalhão de exercícios para quem vai se preparar para essa certificação. Bom, aí não vou também comentar cada curso para não tomar muito tempo. Né? No nosso site vocês podem visitar e ter mais detalhes de cada curso. E só comentando também, eu sou um dos autores aqui desses dois livros. Esse amarelinho é o livro de Engenharia de Requisitos, Software Orientado ao Negócio, e o preto é o Análise de Pontos de Função, nesse caso voltado ao método IFPUG, que é o método mais difundido que a gente tem no Brasil. O assunto de hoje é a análise de pontos de função com o método COSMIC, que é um pouco diferente do método IFPUG. Mas também faço um convite aí para que valorize o autor brasileiro, né, compre o livro, e se for legal, né, manda alguns comentários para mim, vou deixar meus contatos no final. Se for ruim também, manda as críticas, a gente está sempre à disposição para evoluir e melhorar o trabalho. Okay? Então, a nossa agenda aqui é bem simples. Primeiro eu vou dar uma visão geral de como funciona o COSMIC, os conceitos básicos de como funciona a medição. Vou dar uma explicaçãozinha breve sobre essa agenda de contatos do Google, mas acredito que a maioria de vocês já deve ter tido contato com ela. Todo mundo que tem uma conta Gmail tem acesso a isso. Tá? Então não tem muito mistério. Eu até faço também, dou a sugestão para que depois do webinar vocês futuquem esse aplicativo para ver alguns detalhes do que eu fui explicando e também, se quiserem continuar a fazer análise, já que a gente não vai fazer de forma completa, você pode completar a análise e se tiver dúvidas durante esse processo, você pode me mandar isso por me escrever, me chamar no Skype ou por telefone, eu vou deixar meus contatos, que eu dou meu apoio nesse processo. Ok? E, bom, e a parte final da apresentação é a gente fazer essa análise do aplicativo contando pontos de função com o COSMIC. Então a gente vai começar desde o começo. O que é COSMIC? Né? A gente pode falar do COSMIC como um método para medir funcionalidades de um software na perspectiva do usuário. Ele é um método que mede funcionalidades de uma perspectiva externa ao software. Por isso, não interessa como o software foi implementado. Interessa que serviços ele oferece para o usuário. Esse é o princípio. E a unidade de medida desse método é o ponto de função COSMIC, ou a sigla CFP, né, que é do inglês Cosmic Function Point. É importante dizer que, quando a gente fala usuário, a gente está se referindo a qualquer pessoa ou coisa que interage com o software a qualquer momento. A gente não está restringindo esse termo a usuário final, a uma pessoa. Pode ser uma pessoa, pode ser um dispositivo, pode ser outro sistema que está interagindo com o software, solicitando serviços, demandando serviços, então ele também é usuário. A gente pode falar também COSMIC. Quando a gente fala COSMIC, existe dois significados. COSMIC é o método de medição, mas também é o nome da organização que suporta esse método. Então, essa organização, chamada COSMIC, tem uma página na internet, que é essa aqui, que está no slide, cosmicsizing.org, onde se publica todo o padrão, todo o manual que define o funcionamento do COSMIC. É uma organização sem fins lucrativos, formada por voluntários de várias partes do mundo, que suporta, evolui e difunde a técnica de medição COSMIC. Todo o conteúdo
que eles oferecem, é gratuito, é de fácil acesso e inclusive em idioma português. Então vocês vão encontrar, a última versão do manual, acho que não está em português, agora estou na dúvida. Espera aí. Nossa, deu um branco aqui. Depois eu olho. Bom, existe o conteúdo do manual em português, eu só não estou certo agora se está na última versão ou não. Mas tem também em vários outros idiomas. A língua oficial é o inglês, então todo o conteúdo tem em inglês e algum conteúdo está disponível em outros idiomas também. Como eu havia dito, eles têm também uma certificação sobre esse assunto, que é a certificação CCFL, que significa Cosmic Certified Foundation Level, que tem o objetivo de assegurar que o cara conhece todo o conteúdo do manual, ele tem segurança de como são as regras e as definições apresentadas no manual. Vamos lá. Todo software ele tem duas dimensões que a gente pode falar que estão sempre presentes, né? Não tem como a gente imaginar um software sem uma dessas dimensões. É como eu falar de uma pessoa sempre tem um peso e uma altura. Eu não posso falar do Guilherme dizendo que o Guilherme tem apenas 1,85 de altura. O Guilherme também pesa, ele tem uma massa. Ou não posso falar do fulano e falar que o fulano só tem peso e não tem altura. Então toda pessoa tem essas duas dimensões, peso e altura. No software a gente fala que tem a dimensão funcional e a dimensão não funcional. Não existe software que tem só requisitos funcionais ou só requisitos não funcionais. Os dois estão sempre presentes. O que acontece? Essa dimensão funcional é a dimensão que representa as tarefas e serviços que esse software oferece aos seus usuários. E é essa dimensão que é o objeto da análise do Cosmic. Então o Cosmic ele vai avaliar os requisitos funcionais e através de todas as suas regras de medição vai traduzir isso em um número que representa o tamanho funcional do software. Porém, todo software também tem requisitos não funcionais, que é a dimensão não funcional. Esses requisitos, eles podem ser de vários tipos. A gente pode falar requisitos não funcionais relativos à qualidade do software, por exemplo, usabilidade, desempenho, confiabilidade. Requisitos relativos à implementação do software, a plataforma que ele vai operar, o banco de dados. Requisitos relativos ao ambiente que o software vai funcionar. Requisitos relativos a padrões corporativos que devem ser seguidos. Tudo isso é a dimensão não funcional. Aí vem a questão. Nada dessa dimensão é analisado pela medição do Cosmic. É só a dimensão funcional. Então é importante a gente deixar isso claro. E quando a gente fala da medição do Cosmic, a gente fala da parte funcional. A parte não funcional é ignorada, mas, lembrando, se o nosso objetivo ao medir um projeto é encontrar uma estimativa de esforço, custo ou prazo, eu devo levar em consideração a minha estimativa essas duas dimensões do software. Não posso ignorar que o software tem só a dimensão, pensar que o software tem só a dimensão funcional. Ele tem as duas dimensões e o modelo de estimativa que eu vou usar deve considerar isso. O que vai acontecer é que eu vou dar entrada nesse modelo com a informação de tamanho, que representa funcional, e outras variáveis que vão representar a dimensão não funcional. Existem vários modelos de estimativa que podem ser feitos para se chegar a prazo, custo, esforço. Okay? É como
Vamos pensar numa casa, né? A área da casa seria a analogia que a gente quer fazer com o tamanho funcional. Quanto maior essa casa, mais cara é essa casa. Porém, eu não posso dar um preço ou estimar o custo da casa apenas com base no tamanho. Eu preciso saber a localização, o nível de acabamento. Existem outros fatores que vão influenciar o preço da casa. O tamanho é importante, porém, não é a única informação que se leva em conta. O Edilson aí esclareceu para a gente, né, o Manual do Cosme está na versão 4.01, em inglês, né, é a última versão. E o português, como eu estava inseguro, né, de fato, ele está disponível só na versão 3, que é a versão anterior. A versão 4 não está disponível em português. Mas eu adianto para vocês que, assim, para quem quer conhecer um pouco mais o método, você vai, por exemplo, não tem aí conforto para ler em inglês, você pode ler a versão 3 em português, que as diferenças não são assim tão significativas. Você vai conseguir entender todo o princípio do método pela versão 3 também. E aí o Edilson complementa, obrigado Edilson. Tem também espanhol, chinês, francês, né, para quem aí tem domínio em outro idioma, também pode se virar com essas versões. Então, beleza. Já fizemos aí uma distinção. A parte não funcional, ela não é objeto da análise de pontos de função cósmica, só a parte funcional. E o processo de medição, ele é um processo, em tese simples, composto de 3 fases ou 3 passos. Um primeiro passo, uma primeira fase que a gente chama de estratégia de medição, que é rápida. Se a gente pensar em termos de trabalho, não é uma fase em que se demora muito para se conseguir chegar ao final dessa fase, porém é uma fase extremamente importante para definir como a análise vai ser feita nos passos seguintes, e as decisões que a gente toma aqui afetam diretamente o resultado que a gente vai encontrar. Para quem conhece pontos de função F-Pug, essa fase de estratégia de medição é muito similar, é o mesmo princípio dos passos iniciais da medição com o método F-Pug. Na estratégia de medição, a gente busca identificar qual é o propósito da medição, ou seja, por que eu quero medir esse software. Essa informação é extremamente relevante para a gente definir outras premissas que a gente vai trabalhar na análise. O Zé Cláudio está comentando que não está vendo slide. Tem alguém mais sem ver slide aí? Deixa eu só mudar aqui para ver se é alguma... Eu estou no slide 9. Não, o Edilson está normal. Estranho. Então deve ser... Tenta dar carregar de novo o Zé Cláudio. Às vezes é um problema aí do navegador, ou entrar e sair na sala, sair e entrar na sala de novo. Então, essa fase de estratégia de medição é onde a gente define o porquê a medição vai ser feita. Isso é importante porque um software ele pode ter vários tamanhos, assim como, se eu falar de uma sala pode ter vários tamanhos. Depende do meu interesse, do qual problema eu quero responder com essa informação de tamanho. Por exemplo, estou interessado em saber o tamanho da sala para trocar o piso. Então, vou medir a área da sala baseado no piso. Isso me dá a informação de 20 metros quadrados. Essa informação de 20 metros quadrados me é útil para estimar o custo de comprar um novo piso para a sala. Ok. Porém, se o meu problema não é trocar o piso e sim pintar a sala, essa informação de 20 metros quadrados pode não me servir para nada para o meu problema de saber
quanta tinta eu vou gastar nessa sala. Porque, para o problema de pintar a sala, me interessa a área das paredes e do teto, não a área do piso. Então, a sala pode ter tanto 20 metros quadrados, se eu falo da perspectiva do piso, como 30, 40 metros, se a gente falar de área pintável, né, teto e paredes. Então, por isso que a gente fala, software pode ter vários tamanhos, depende da perspectiva que a gente olha e depende do problema que a gente quer resolver com essa informação de tamanho. Por isso que essa definição inicial afeta todo o processo de análise e principalmente o resultado final. Nessa fase também a gente avalia identifica quem são os usuários do software, a gente identifica qual será o escopo da análise, qual é a fronteira, né, do software que a gente vai medir, o que delimita esse software. Esses são alguns exemplos de definições que a gente busca nessa fase. A fase 2, que é a fase de mapeamento, essa é a fase que costuma ser mais trabalhosa no processo. É onde a gente vai pegar os requisitos funcionais do projeto ou do software que a gente quer medir e decompor esses requisitos nas funções, que também o Cosmic chama de processos funcionais, e depois vamos, para cada processo identificado, identificar os seus movimentos de dados. Então, nessa fase, a gente recebe requisitos funcionais que podem estar documentados em diversos formatos, como caso de uso, manual de usuário, história de usuário, diagramas, modelos, protótipos. Não importa o formato em que o requisito funcional vai estar documentado, essa fase de mapeamento, ela vai pegar esses documentos, traduzir isso em uma lista de processos funcionais e, para cada processo, os seus movimentos de dados, ou que a gente chama de subprocessos. Basicamente isso. E essa parte é trabalhosa, porque aqui está um trabalho grosso de análise. É entender requisito e aplicar as regras para identificar processos e movimentos. Feito isso, a gente termina essa fase com uma lista de processos e os seus movimentos. A fase de medição é a fase mais tranquila, porque se eu uso uma planilha Excel, por exemplo, para me apoiar na contagem, ela acontece de forma automática. Por quê? A planilha vai calcular para mim. Basicamente, a fase de medição implica em dizer cada movimento de dados identificado vale um ponto de função. Então, eu simplesmente vou somar todos os movimentos que um processo faz, e isso me dá a quantidade de pontos de função desse processo. E eu vou somar o tamanho de todos os processos que estão dentro do meu escopo de análise para encontrar o tamanho do projeto. Essa é a ideia, mas vamos falar um pouquinho mais de como essa coisa funciona. O princípio básico que o Cosmic opera é o seguinte: todo software ele é delimitado por uma fronteira. Essa delimitação é meramente conceitual, não está baseada em nenhum aspecto aí de arquitetura tecnológica, plataformas. É um aspecto conceitual. O que está dentro e o que está fora do meu sistema. Então, basicamente, essa é a ideia de fronteira. Então, eu identifico os usuários do software a partir do ponto em que eu identifico todo mundo que está fora, que intercambia dados com o meu sistema, seja enviando dados para o meu sistema ou recebendo dados no meu sistema. Um software pode ter vários usuários ou vários tipos de usuário. Aqui a gente está com um exemplo de um usuário pessoa, mas eu também posso ter um usuário, outro sistema, um outro software interagindo com esse meu software, também trocando dados. Ou seja,
entra, o sistema recebe dados de fora e envia dados para fora. Todo software, ou praticamente todo software, tem o que a gente chama de armazenamento persistente, que é o recurso que permite ao sistema guardar dados que vão ser processados. Então, ele permite escrever ou ler dados do armazenamento persistente. Armazenamento persistente é o nome que o Cosmic dá para o que a gente costuma, em termos práticos, né, na maioria dos sistemas, é o banco de dados. É onde a gente persiste dados. Mas, na nomenclatura do Cosmic, não se usa banco de dados porque, às vezes, a gente vai encontrar softwares que vão persistir dados usando outros recursos que não o banco de dados. Esse software, ainda assim, vai escrever e ler dados e eu devo medir isso quando fizer a análise. Então, banco de dados talvez seja o exemplo mais comum do armazenamento persistente, mas esse conceito não está restrito só a isso não. Então, o elemento-chave da nossa análise é a identificação das funções a partir dos requisitos funcionais, né, funções ou processo funcional. Então, o meu primeiro passo é, a partir desses requisitos, identificar os processos funcionais. Todo processo funcional, ele é uma funcionalidade que é oferecida pelo software a um usuário, e esse usuário executa esse processo em resposta a um evento que acontece no mundo externo, no âmbito do negócio, que provoca esse usuário a tomar uma ação. Então, por exemplo, o cheque do cliente voltou. Então, o usuário vai no sistema botar o cliente como inadimplente, né? Então, esse evento do cheque voltar provoca uma ação do usuário que entra com dados no sistema para disparar um processo. O processo, ele é composto por subprocessos, que podem ser de duas naturezas. Movimentos de dados, que são entradas, saídas, escritas e leituras. Ou manipulação de dados, que podem ser, por exemplo, cálculos, validações, formatação, são exemplos de manipulação. Então, todo o processo abrange esses dois tipos de subprocessos. O que acontece é que no Cosmic, a nossa análise, ela vai medir diretamente apenas movimentos de dados, ou seja, entradas, saídas, leituras e escritas. Aqui a gente está colocando assim, o nome em inglês, até porque para facilitar a identificação de cada movimento no Cosmic, inclusive na tradução para outros idiomas, se mantém a identificação pela letra do termo em inglês. Então, o movimento de dados de entrada é representado pela letra E de entry, o movimento de saída pela letra X de exit, o movimento de escrita pela letra W de write e o movimento de leitura pela letra R de read. Então, sempre que se faz uma análise de pontos de função cósmica, vocês vão ver os movimentos sendo identificados por essas quatro letrinhas, EX, RW, que significam esses quatro tipos de movimento. A manipulação de dados, ela não vai aumentar ou diminuir a quantidade de pontos de função, porque ela não é medida de maneira direta. O Cosmic não mede um processo de formatação, cálculo, validação, diretamente. Ele vai tratar isso de maneira indireta. Então, por exemplo, o processo
executa uma fórmula para calcular algo. É uma manipulação de dados. Após fazer esse cálculo, eu vou apresentar o resultado para o usuário. Então, a saída que apresenta esse resultado, indiretamente, ela também está medindo essa manipulação. Outro exemplo, eu entro com dados no sistema e valido. Então, a validação é a manipulação, porém, ela está associada à entrada que traz os dados para dentro do sistema. Essa é a ideia básica. Então, a gente vai identificar entradas, saídas, leituras e escritas que um processo funcional possui. Vamos lá. Tem uma perguntinha do Júlio, mas eu vou deixar para o final, tá, Júlio? Só para não quebrar o ritmo aqui. Pegar um exemplo bem simples, um processo de incluir um pedido. O processo de inclusão de um pedido, a gente vai identificar os seguintes movimentos de dados. O usuário entra com dados do pedido. Na verdade, o cabeçalho do pedido, que tem a data, o código do cliente, endereço de entrega, valor total. E entra com os produtos, né, e a quantidade de cada produto que ele vai solicitar são os itens do pedido. São dois grupos de dados que estão sendo entrados pelo usuário no sistema. Aqui a gente está falando de dois grupos de dados, porque para o Cosmo, a movimentação de dados ela sempre ocorre para um único grupo de dados. Então, se eu tenho mais de um grupo de dados que está sendo movimentado, eu devo considerar mais de um movimento. E a ideia aqui é que, basicamente, a gente vai movimentar tabelas na terceira forma normal. Então, pedido e itens, né, numa visão normalizada dos dados, não podem estar no mesmo grupo, devem estar em grupos separados. Por isso se considera separado. Então, tem duas entradas acontecendo nesse processo. Ao entrar com um pedido, eu vou validar se o cliente informado existe. Então, eu tenho que ler uma tabela, que é a tabela de cliente. Faço, então, um movimento de leitura. Para cada item do pedido, vem um código de produto, que eu vou ler na tabela produto. Então, faço um movimento de leitura para essa validação. E, se todas as validações funcionam bem, eu vou gravar, eu vou escrever na tabela pedido, os dados do pedido, e vou escrever na tabela itens de pedido, todos os itens do pedido. E, ao final, eu posso gerar uma mensagem de confirmação para o usuário. O pedido foi cadastrado com sucesso. Ou se alguma validação falhou, eu vou gerar uma mensagem de erro. As mensagens que são emitidas para o usuário, elas são tratadas como um movimento de dados de saída. Nesse caso, é um único movimento para todas as mensagens possíveis de se emitir ao usuário. Então, nesse processo aqui, a gente tem 7 movimentos de dados, ou seja, 7 pontos de função. Ok? Essa é a ideia da medição aí nesse processo. Vamos, então, falar aí rapidamente dessa agendinha de contatos do Google. Então, quem tem o Gmail, e quiser até abrir aí o Gmail, você vai ver um menuzinho onde está escrito Gmail. Você pode trocar, tem duas outras opções, contatos e tarefas. Se você clica na opção contatos, você vai cair nessa telinha que é a agendinha de contatos. Que tem, se eu simplesmente entro na tela, ele vai mostrar toda a lista de contatos cadastrados. Mas se eu quiser filtrar aqui, eu boto um filtro que ele já me mostra uma lista filtrada.
que é o exemplo que está aqui. Se eu quiser adicionar um novo contato, tem um botãozinho aqui que me permite cadastrar um novo contato. Ele vai abrir um formulário, eu preencho os dados, salvo, ele registrou um novo contato. Isso quando eu crio um contato de forma manual. Quando eu me troco e-mail com alguém pelo Gmail, o Gmail já inclui automaticamente novos contatos aí nessa base, tá? Mas eu não vou analisar isso agora não, até porque a gente precisaria de mais informação que não está disponível. Depois que eu cadastro um contato, ele entra lá na base. Se eu clicar no nome de um contato, eu tenho esse formulário que me detalha os dados do contato. Então aqui, todos os atributos. Nesse caso, eu tinha cadastrado só 3 atributos para esse camarada. Mas, se tivesse mais campos, ele mostraria aqui também. E aí, nesse mesmo formulário, eu tenho a opção aqui da estrelinha, que marca o contato como favorito. Tenho o lápis, que me permite editar os dados de um contato. E essas 3 bolinhas aqui, essa reticências em pé, abrem esse menu, que me mostra algumas opções. Uma opção para ocultar o contato, ele não aparecer na lista. Uma opção para excluir o contato. E uma opção para marcar adicionar um marcador, né, a esse contato. Um ou mais marcadores, né? Então posso falar, esse fulano, eu posso criar marcadores, né? Então, o marcador escola, o marcador família, o marcador empresa, o marcador amigos da faculdade, e posso falar, esse contato é da empresa, mas também é amigo de faculdade. Ele está com 2 etiquetas, né, marcadas. Eu posso selecionar várias. Isso simplesmente para ter uma forma de organizar os contatos, um agrupador. Então vamos lá. Para quem quiser depois futucar, né, esse link aqui já cai direto no aplicativo de contatos do Google, contacts.google.com. Então, na nossa análise, o nosso propósito é medir uma parte desse aplicativo, só para fins didáticos, explicar como funciona o COSMOS. Então, eu não vou ter o objetivo de esgotar a análise desse sistema. Não é um sistema grande, mas não dá tempo da gente fazer isso aqui em menos de 1 hora. Tá? Então, a gente vai medir só uma parte desse sistema. Então, o nosso escopo aqui ele vai estar restrito a algumas funções que estão visíveis ao usuário comum. Não sei se existe um usuário administrador no Google que pode ter capacidade de configurar esse sistema, né? Então, é possível que tenha dentro do Google uma parte administrativa, tem funções para isso. Como a gente não tem visibilidade, não temos como analisar. E existem as funções que não estão visíveis ao usuário pessoa, mas que permitem ao sistema trocar ou interagir com outros aplicativos do Google, como o exemplo que eu dei do Gmail. Então, para todos os efeitos, a gente está também assumindo como premissa que o aplicativo de contatos é um sistema à parte. Ele não é parte do Gmail. Ele existe por conta própria, embora tenha uma interação com o Gmail, também tem uma interação com Android, deve ter interação com outros sistemas, mas cada um é uma caixinha separada. Tá? Então vamos começar aqui a análise pela funcionalidade que permite pesquisar contatos ou buscar contatos, né? Simplesmente ao entrar no sistema, ele me mostra uma lista dos contatos existentes. Ou, opcionalmente, eu posso informar um critério de filtro, como eu havia comentado antes, e ele me mostra uma lista reduzida.
Nesse processo, eu devo considerar o quê? Um movimento de entrada que dispara o processo e informa o campo de filtro, se ele for informado. É um campo opcional. Vale comentar que todo o processo obrigatoriamente tem pelo menos um movimento de entrada. Então, já é default. Você identificou o processo, você já sabe que tem uma entrada associada a ele, que dispara o processo e pode ou não ter dados, outros dados sendo entrados. Nesse caso, eu tenho a entrada disparadora que tem dados de filtro. Recebo essa informação, o que eu faço? Eu tenho que ler a base de dados. Vamos imaginar que existe uma tabela de contatos que tem que ser lida para poder apresentar essa lista, que é a saída. Então, eu faço um movimento de leitura, um movimento de apresentação, que é o xzinho aqui do exit, e pode ser, por exemplo, se eu informar um texto que não é coincidente com nenhum nome de contato, ele vai me dar uma mensagem de erro. Não tem nenhum resultado para essa busca nos seus contatos, que é o movimento de saída, que é considerado um movimento diferente de apresentação de dados do contato. Então, esse processo tem 4 movimentos, 4 pontos de função. Okay? Temos um processo que cria um novo contato, eu abro um formulário em branco e vou entrar com dados. Então, eu tenho aqui um movimento de entrada que dispara o processo e tem os dados de contato indo junto com esse movimento. Nome, e-mail, telefone, cargo, esse tipo de coisa. Nesse sisteminha do Google, não acontece nenhuma validação. Você pode cadastrar qualquer valor em qualquer campo que ele aceita. Então, ele pega o que está no formulário e grava. Simplesmente isso. Então, tenho aí um movimento de escrita na tabela de contatos para inserir essa informação lá. E ele gera uma mensagem de aviso falando, ó, cadastrei esse cara, criei esse contato. Né? Então tem a mensagem de sucesso, que é a mensagem de saída. Esse processo, então, vale 3 pontos de função cósmica. Tenho o processo. Quando eu clico, tenho lá a pesquisa que mostra a lista de contatos. Se eu clico no nome de alguém, eu disparo esse processo, que é a consulta detalhada. Nesse caso, a entrada que dispara o processo não carrega nenhum dado, nenhum grupo de dados. Nenhum grupo de dados é entrada, é só o processo que é disparado. Tenho esse movimento de entrada, recupero a informação do contato, na tabela de contatos, e apresento na tela, que é o movimento de saída. Então, tenho lá seus 3 movimentos de dados nesse caso. Perdão. Tenho um processo similar, o de editar, onde eu tenho os dados que estão lá na consulta detalhada. Quando eu clico em editar, ele abre para edição. O usuário pode informar valores em quaisquer dos campos. Clica no botão salvar e ele guarda. Então eu disparo a entrada com os campos que ele informou. Não tem nenhuma validação também. Ele vai lá simplesmente e grava na tabela e emite uma mensagem falando, ó, os dados foram atualizados, então gera um movimento de saída, são 3 pontos de função. Tenho a opção de excluir ou eliminar o contato.
a partir da tela de consulta detalhada, eu clico lá nos 3 botõezinhos, nas 3 bolinhas, ele abre esse menu, que me dá a opção excluir. Aqui eu tenho, então, ao clicar no ícone, eu estou disparando o processo de eliminação de exclusão do contato. Ele não faz nenhuma validação. Eu vou lá e atualizo a tabela para apagar o registro. Então eu tenho uma escrita acontecendo. E ele também emite uma mensagem de aviso, nesse caso, sucesso, falando que o contato fulano de tal foi excluído, 3 pontos de função nesse caso. E a gente está falando de um sistema bem simples. Na vida real, a gente vai encontrar processos que têm muito mais movimentos do que 2 ou 3. Por quê? São processos que manipulam vários grupos de dados, não só um, e tem várias regras de negócio que implicam em leituras, mais leituras ou escritas. Tá? Tenho a opção da estrelinha, que é a opção que eu posso marcar ou desmarcar para dizer se o contato é favorito ou não. Então eu disparo esse processo clicando na estrelinha, tenho a entrada disparadora, e ao clicar ou desclicar, ele vai atualizar a informação se o contato é favorito ou não na tabela de contatos. E também gera uma mensagem de sucesso, que são 3 pontos de função, nesse processinho. Está aqui a mensagem embaixo, em preto. E, só para lembrar, aqui a gente viu que eu posso associar um marcador, um ou mais marcadores, a um determinado contato. Né? Esses marcadores eles são definidos pelo próprio usuário. O Google já traz alguns marcadores padrão, mas eu posso criar marcadores novos para mim. Então, tem uma opção, que é a opção que permite criar um marcador, que é muito simples. É basicamente uma tela para eu informar o nome de um marcador. Então, eu dou a entrada informando o nome, clico em OK e ele grava isso na base de dados, na tabela de marcadores. Tá? Então, guardo isso, tenho um movimento de escrita e tenho a entrada que dispara, tenho 2 pontos de função. Só um comentário, né? Para quem conhece pontos de função ifpug, fazendo já uma distinção, no método ifpug, esse cadastro de marcadores seria tratado como um conceito dados de código, ou seja, não seria medido pelo método ifpug. Para o Cosmic, não faz diferença. Né? É um grupo de dados que é manipulado pelo sistema, pelo usuário. Então, não há essa distinção, essa questão dado ser dado de código ou não dentro do Cosmic. Nesse caso, ele vai ser medido como um outro qualquer. O Edilson me chamou a atenção aqui no editar, deixa eu voltar aqui. Eliminar. Seria a necessidade de uma leitura no contato. Bom, já que você comentou, Edilson, a apresentação dos dados aqui no formulário, ela é papel da consulta detalhada. Então, antes de cair no processo editar, eu passo pela consulta detalhada. Então, é a consulta detalhada que tem o papel de recuperar, de fazer a leitura para apresentar. Então, o editar não tem esse papel nesse momento. Né? Se a gente, por exemplo, não é o caso, mas se o Google, por exemplo, validasse que eu não posso cadastrar 2 pessoas com o mesmo nome, né? Então,
o processo editar teria que, antes de gravar, fazer a leitura para saber se existe a duplicidade ou não. Aí sim a gente teria um movimento a mais aqui nesse processo, que seria o de leitura. Okay? Mas ele não tem essa validação. Mas foi bom aí você levantar essa questão. Obrigado aí pela participação. Então, o processo de criar marcador é bem simplesinho, 2 pontos de função. Eu mostrei esse processo basicamente porque tem outra coisa mais interessante aqui, que é na própria tela principal da agenda de contatos, a gente vai encontrar um menu com as opções, e esse menu, ele tem aqui uma lista dos marcadores cadastrados. Só que essa lista é dinâmica. Não tem uma lista estática de marcadores, porque o usuário pode criar novos marcadores. E ele apresenta a quantidade de contatos para cada marcador que foi criado. Então, essa parte do menu aqui, ela representa uma funcionalidade que eu estou chamando de listar totais por marcador. Essa funcionalidade é disparada quando a página principal é carregada. Então, tem uma entrada que dispara isso. Está aqui. Para apresentar essa lista, eu tenho que ler 2 tabelas. A tabela que guarda os marcadores e a tabela de contato, para eu saber quantos contatos está dentro de cada marcador. Tem 2 movimentos de leitura. E eu tenho a saída que apresenta a lista com os marcadores e a quantidade de contatos de cada marcador. Então, nesse caso, a gente tem aí um processo com 4 movimentos de dados, 4 pontos de função. Ok? Então, vou ficar na minha análise só nesses processos. Em resumo, a gente tem aí 8 processos funcionais, 8 funcionalidades identificadas nessa agenda de contatos do Google, com cada processo, com a sua quantidade de pontos de função. A gente conseguiu medir até agora 25 pontos de função para esse sisteminha. Eu deixei de passar por algumas funcionalidades, por uma questão de tempo, mas aí faço aí a sugestão. Quem quiser pode futucar lá na agenda de contatos e ver outras funcionalidades. Se tiver em dúvida se é funcionalidade ou não, só me falar, me escreve, que eu interajo com vocês aí para apoiar. Ok? Então, essa era a ideia da apresentação, mostrar como é que funciona essa medição com o Cosme, e chegamos aí a um final com um tamanho de uma parte desse sistema, que é um sistema bastante simples. E é até bom usar isso como exemplo didático. Okay? Então, dentro dos objetivos que a gente tinha separado, no tempo que a gente tem, tentei fazer essa explicação de como é que funciona o Cosme. Quem tiver interesse em se aprofundar mais, faço aí a recomendação, visita aí o site do Cosme, que vocês vão encontrar muitos artigos. A gente já apresentou um outro webinar sobre o Cosme, que também, ano passado, está aí um linkzinho no nosso canal do YouTube. Esse foi apresentado pelo Cadu, Carlos Vasques. Ele falou uma abordagem um pouco diferente do que eu estou fazendo hoje. Também ajuda a complementar essa explicação que eu dei. E temos também 2 cursos na nossa grade que aprofundam essa discussão. Quem tiver interesse, é só fazer um contato com o nosso pessoal de cursos aqui, que a gente vai passar mais informações. Ok? Então, podemos aí entrar então nas perguntas. Vou passar aqui pelo fórum para ver o que eu deixei de responder. Quem tiver mais perguntas pode também ir lançando aí no chatzinho, que eu
Desculpa, que eu vou respondendo todo mundo, tá? Antes de abrir as perguntas, eu vou abrir um formulário aqui para a gente pedir que vocês avaliem o evento com sugestões, críticas, elogios, pode ser também, só para a gente saber, e, por exemplo, sugestões de outros temas que vocês queiram que a gente aborde em outros webinars. Então, enquanto eu vou passando pelas perguntas e respondendo, eu vou deixar o formulário aberto para vocês nos darem esse feedback, ok? Deixa eu voltar aqui pela ordem. Acho que a pergunta que ficou aqui, o Júlio pergunta, quando eu falei que o Cosmic não mede manipulação de dados, o Júlio perguntou assim, mesmo essa manipulação sendo complexa, não faz diferença, Júlio. Tá? Se a manipulação de dados é complexa ou não, o Cosmic não mede. Agora, o que é complexa, é que fica a questão aí. Eu imagino que você esteja se referindo a um processamento. Vamos imaginar que eu tenha que fazer uma série de validações ou de cálculos, né, bastante complexos. O que eu imagino que vai acontecer? Essa manipulação, ela vai necessitar de movimentos, seja para ler dados, seja para receber dados de fora, para ela poder fazer o processamento dela. Então, eu tenho que fazer um cálculo extremamente complexo para dar a previsão do tempo amanhã, né? Beleza, é algo complexo, só que eu tenho que ler informação da pressão atmosférica, ler informação da direção do vento, velocidade, sei lá, né? Então, eu não sei nem quais são os parâmetros aí, mas o que eu quero dizer, esse cálculo, né, de ver a probabilidade de chover amanhã ou não, em tese é uma resposta simples, é um cálculo complexo, mas que envolve uma avaliação de diversos parâmetros. Esses parâmetros, ou eles têm que ser entrados para que o processo seja executado, ou eles já estão armazenados e têm que ser recuperados, lidos, né? Então, tanto a entrada como a leitura vão ser movimentos detectados pelo Cosmic, ok? Então, dificilmente a gente vai ter essa situação da manipulação complexa não sendo refletida em nada na medição. Acaba gerando um reflexo. Okay? Não sei se consegui responder aí a questão. Se não, você reformula aí a pergunta que eu respondo. Outra pergunta da sequência aqui é do José Cláudio. O método oferece a possibilidade de medição através de documentação ao invés de telas? Exatamente, José Cláudio. A gente não tem eu fiz aqui a minha apresentação usando como exemplo a captura das telas, que eu achei que seria mais didático, mas poderia, por exemplo, especificar esse sistema do Google com casos de uso e fazer essa análise baseada nos casos de uso. Também funcionaria. O Cosmic define, ele não define nenhum formato específico de documentação para se fazer a medição. Ele define princípios que você vai aplicar a qualquer tipo de documentação ou formato da informação dos requisitos funcionais para conseguir fazer análise. Então, qualquer que seja esse formato, eu consigo fazer isso. Então, seja através de documentação, de protótipos, de modelos, dá para fazer. Márcio, acho que a próxima pergunta é do Márcio. Boa noite, Márcio. Um abraço também. Estamos medindo um grande sistema que ainda está sendo levantado. E agora identificamos que uma parte do que temos a construir são transações muito complexas de tempo real em dispositivos eletrônicos como sensores, por exemplo.
O problema é que o contrato é 100% IFPUG com preço médio, e nesse caso notamos que a métrica fica muito inadequada, pois não são transações convencionais de crude ou relatórios. Gostamos do ponto de função cósmico, pois a ênfase em considerar os movimentos pode permitir uma medição mais condizente. Seria possível acoplar o ponto de função cósmico como um plugin do IFPUG para medir esse tipo de transação? Você sabe de alguma situação contratual assim? Olha, Márcio, aí entra numa questão aí de contratos, né? Que envolve negociação e não é só o aspecto técnico, né, que é levado em conta. O ponto que você comentou é, de fato, uma diferença entre o método IFPUG e o método COSMIC. Por exemplo, uma transação no IFPUG, como você lembrou, ela está limitada. Toda funcionalidade que eu meço com um ponto de função IFPUG, ela tem complexidade baixa, ou média, ou alta. São só 3 valores possíveis. Já no COSMIC não existe essa limitação. Eu posso ter uma transação que vale 2 pontos de função, posso ter uma transação que vale 20 pontos de função, 200 pontos de função, 50 pontos de função. Não existe nenhuma limitação superior. E essa é uma dificuldade que às vezes a gente esbarra com o IFPUG exatamente nesse ponto. Eu posso ter uma transação que é extremamente complexa, e por mais complexa que ela seja em termos de processamento, o máximo de pontos de função que ela vai ser medida são 7 pontos de função. Então, essa limitação, ela pode gerar problemas dependendo de como se usa pontos de função IFPUG no âmbito do contrato. Eu estou falando pode, não estou falando que necessariamente vai gerar um problema. Aí tem que entender como o modelo de negócio foi estabelecido. O que eu vejo é o seguinte, né, voltando à sua pergunta, acho complicado trabalhar com os dois de forma simultânea. Ou você mede, porque são 2 unidades de medida, né? Como é que você vai ficar trabalhando num contrato onde ora você mede por quilômetro, ora você mede por milha? Ou você mede tudo por milha, ou você mede tudo por quilômetro. E é até possível, existem estudos que permitem fazer a conversão de uma medição COSMIC para IFPUG e vice-versa. Só que existem desvios significativos aí, né, em alguns casos. Não é é algo que se pode, você tem que ter muito cuidado se for pensar em aplicar. Minha sugestão seria, se você percebeu que está tendo problemas em usar o ponto de função IFPUG e não encontrou uma solução adequada no modelo de negócio, né, do contrato para propor isso para o cliente, que às vezes tem e é tranquilo, você pode propor, então, vamos então usar uma outra forma de medição que não vai esbarrar nessa limitação, só que isso provavelmente vai implicar em rediscutir indicadores, rediscutir preço do ponto de função com o seu cliente, porque é outra unidade de medida, né? Se o contrato dizia, por exemplo, R$500 o ponto de função IFPUG, se eu troco o contrato para COSMIC, não quer dizer que o ponto de função COSMIC vai custar R$500. É outro valor, que pode ser determinado através de uma conversão. Por exemplo, eu faço uma medição de alguns projetos com COSMIC, né? Vejo quanto se pagou por eles e calculo esse preço do ponto de função COSMIC dessa maneira. Não é complicado, né? Mas, enfim, esses indicadores teriam que ser reavaliados. Não sei se consegui responder, mas acho que me estendi demais aí nessa questão. Outra pergunta, Marcílio, de que forma se aplicaria no caso de um conjunto de instruções que determinam qual é a função que deverá ser executada
por um cartão, por exemplo. Não sei se eu entendi muito bem, Marcílio. Um conjunto de instruções que não qual é a função. Está falando de um cartão de banco? Não sei, não entendi muito bem a situação, porque cartão, eu posso pensar em cartão perfurado, né, a época aí dos dinossauros, cartão de banco, um cartão de vale transporte, tá, é que, bom, tá, aí a gente está falando de um sistema que tem que interagir com dispositivos, né? Você vai realizar, no caso, vamos pensar do ônibus, né? Ou do metrô. O seu cartão vai servir basicamente para acionar a validação lá do seu bilhete, se você pode entrar ou não. A gente está falando de uma única funcionalidade. Se a gente fala do usuário cidadão comum, né, o cartão serve quando a gente fala da roleta, né, a roleta está preparada para uma única funcionalidade, autorizar ou não a entrada do camarada. Né. Então o dispositivo roleta, ele só implementa o hardware, né, só utiliza uma funcionalidade do software, que é a validação do cartão para permitir entrar ou não. Então, o cartão, ele é uma forma de entrar com dados nessa transação. Beleza. Então, temos a funcionalidade aí de validação para entrada. Porém, eu vou lá falando do metrô, né? Eu vou lá no guichê e quero consultar o saldo do meu cartão. Então, eu posso dar o meu cartão lá para a atendente, ela vai informar no sistema que quer fazer uma consulta de saldo e vai ler dados do meu cartão e aí vai mostrar o saldo. Então, perceba que quem está determinando a transação não é o cartão. O cartão tem a minha identificação, deve ter os meus créditos, mas a transação ela é determinada, o cartão aqui não é o usuário, né? Tem ali desculpa, o cartão não é o cartão que determina qual é a ação que vai acontecer, tá? Embora ele participe da transação entrando com dados. Então, falando da consulta de saldo, eu teria uma entrada em que o atendente lá do guichê aciona a transação, o sistema lê dados do dispositivo que faz a leitura do cartão, não sei se o saldo é guardado no cartão ou no banco de dados, ele vai ter que fazer essa leitura para apresentar o saldo. Seria essa a lógica, né? Não sei se eu consegui responder aí a sua dúvida, Marcílio. No caso da consulta de saldo no guichê, a gente teria uma entrada para disparar a ação, que é feita pela atendente, e outra entrada para recuperar dados do cartão, que é outro dispositivo, né, que é como se fosse um outro usuário funcional. O chip dentro do validador. Ok. Quando você... porque eu não conheço... A gente está falando de uma coisa muito específica aí, Marcelo, assim, eu não conheço como é que funciona essa... Só conheço como usuário, né? De metrô e de ônibus. O que... certamente, quando você passa lá na catraca, ele debita do seu saldo. Aí eu também não sei, assim, se o saldo é guardado no cartão, se o saldo é guardado no sistema. Existem questões de segurança,
associadas, existe talvez uma questão de contingência. Então, é um cenário aí que eu teria que entender melhor o contexto para te fazer uma análise completinha, ok? Assim, com o meu conhecimento leigo aí de cidadão comum, é o que eu posso te responder agora. Tá legal? Bom, acho que não temos mais perguntas, então deixa eu só... Tem alguém respondendo o formulário aqui? Posso fechar? Vou só virar a tela aqui para deixar os meus dados de contato aqui, para quem quiser manter... antes de falar dos meus dados de contato, só lembrando, a gente tem os webinários sendo realizados de forma mensal. Próximo é dia 23 de maio, a gente vai falar de gestão de riscos. E no dia 13 de junho, a gente fala de requisitos não funcionais, que a gente acabou comentando um pouquinho sobre isso, mas nesse a gente vai discutir mais a fundo. Ok? E esse aqui são os meus dados, com endereço do e-mail, telefones para contato, minha conta do Skype, LinkedIn, né? Vocês podem ficar à vontade para fazer o contato e a gente aprofundar essa conversa. Só vendo aqui esse comentário do Marcílio, para medir usando o COSME tem que entender os movimentos. É esse o ponto, Marcílio. Para medir com o COSME ou com qualquer outro método, eu tenho que entender o requisito de forma detalhada para conseguir fazer a análise, né? Eu fiz esse exemplo do aplicativo Google como um usuário leigo. Certamente, se eu tivesse dentro do Google, eu teria acesso a mais informação e poderia, inclusive, mudar a minha análise em função dessa informação adicional, né? Então, a nossa análise aqui ela foi limitada à qualidade da informação que a gente teve como disponível aqui nesse momento. E a mesma coisa por causa do cartão, né? Eu sei que tem... É uma coisa que é cheia de detalhes, que eu, sem conhecer, eu não consigo te responder de forma completa. Ok? Então, pessoal, pelo horário aqui já nos estendemos. Eu quero agradecer a participação de todos. Obrigado aí por estarem aí nesse horário da noite, né? Tirando uma partezinha aí da vida pessoal de vocês para participar aqui do evento. Espero encontrar vocês em breve nos próximos webinars. Lembrando que a gente vai publicar essa gravação provavelmente amanhã. E os meus contatos estão aí para vocês, se precisarem de qualquer apoio nesse tema, estou aí disponível. Um grande abraço, boa noite, bom descanso a todos.